E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou dar uma dica de alguns componentes, tá? Aqui, básico mesmo, para quem está começando agora, conseguir desenvolver alguma coisa simples, beleza? Vamos começar logo com o Flow aqui, tá? Vou explicar a diferença entre esses dois, basicamente. Temos o Flow, que é o nosso componente que ele é mais completo, e temos um Subflow, tá? É, Eu vou botar um componente de log aqui, tá? Pra gente não deixar ele vazio, tá? Então, vou botar um log aqui e um log aqui embaixo, tá bom? Então, esse aqui é o subflow, tá? Vou renomear aqui para ficar mais didático. E esse aqui é o flow, tá? Beleza. Então, temos aqui o flow e o subflow, tá? Qual a diferença basicamente de um flow e subflow? A diferença já é visível, porque aqui no flow a gente tem três áreas. A área de source, que é a entrada por onde vai ser startado a entrada do flow, e uma área de erro handler, tá? Então temos três áreas aqui: a área onde é a estrada do flow, a área onde acontece o processamento e a área de erro handler. No subflow, ele só trabalha com uma área, que é a área de processamento. Então, dependendo do cenário do projeto que você está fazendo, você vai poder usar ou um ou outro, tá? Quando usar um ou outro, é, quando eu uso o Flow, eu tenho a flexibilidade de trabalhar com a entrada desse Flow e tratamentos de erros aqui. Então, no Subflow, eu não consigo capturar um erro e tratar. Então, dependendo da lógica do seu negócio, do projeto, você vai usar ou não o Subflow, tá? Casos que eu use Subflow, vamos supor, eu estou fazendo uma operação aqui, tá? Uma operação e preciso fazer uma coisa simples que eu preciso dividir essa tarefa simples que está aqui para não ficar muito grande aqui na horizontal. Aí eu divido ela para essa tarefa aqui. Então, se eu for usar esse cara para processar alguma coisa daqui, vamos supor, é, por enquanto eu só vou mostrar o log aqui, tá? Aí mais para frente a gente vai ver os outros componentes. Vamos supor, esse subflow aqui vai fazer uma série de operações, tá? Vamos dar mais um aqui. Vai fazer uma série de operações aqui, tá? Ele vai logar um, 2, 3 e 4. E aqui, é, para referenciar um flow ou subflow, a gente usa esse cara aqui, ó, o reference flow. É mesmo que uma chamada para algum flow, tá? Então, quando eu puxo esse componente aqui, o reference flow, eu estou dizendo que aqui, quando eu chegar nesse ponto, eu vou referenciar para outro flow, pode ser um flow ou pode ser um subflow, tá? Então, se eu clicar nele aqui, todos os componentes que a gente clicar aqui, ele vai abrir uma caixa de configuração aqui embaixo, tá? Nesse flow reference, tá? Se tiver em outra aba aqui, vamos supor, aí eu volto para cá, tá bom? Então, ele sempre abre aqui. Se eu clicar na área vazia, ele não vai mostrar nada, porque aqui eu não tenho nada de configuração. Mas se eu clicar aqui em cima no Flow, eu consigo ver as configurações desse Flow, como nome, estado inicial. Você pode escolher um estado para ele. Você pode escolher quantas ocorrências esse Flow pode ter, tá? Eu posso botar um metadata aqui, adicionar um metadata, eu posso adicionar notas aqui, tá? Eu posso botar um teste,
teste 01, tá? É, e algum help aqui que você pode achar do componente do conector, tá? Aí se você for aqui, vai abrindo a documentação para você ver o detalhe dele, tá? Então, basicamente, todos os conectores ou componentes, eles vão estar assim, tá? E são assim, você clica aqui, ele abre quase, quase a mesma opção, mas cada um tem sua particularidade, tá? Então, se eu clicar aqui no Reference Flow, ele vai me dar algumas opções aqui, como o nome do flow aqui, eu posso definir o nome, e aqui é o flow name para quem ele vai chamar. Então, se eu clico aqui, nessa setinha para baixo, vai aparecer todos os meus flows e subflows existentes nessa aplicação. Então, eu poderia ter mais de um flow, um XML aqui, tá? E ele conseguiria enxergar aqui. Então, eu posso definir qual eu quero me referenciar. Então, nesse caso, eu quero chamar esse flow aqui de baixo. Então, eu tenho a opção de escolher ele aqui, ou eu tenho a opção de clicar aqui. Quando o projeto da gente está muito grande, a gente sempre usa essa opção, que é copiar o nome dele e colar diretamente aqui nessa caixinha. Também é uma forma, tá? Pronto. Então, tava com erro. Ele já sumiu o erro aqui, ó. Então, ele ainda está com erro porque eu não salvei ainda. Mas se eu salvar, aqui ele acabou esses erros, tá? Por quê? Quando a gente clica aqui, ele está referenciando já para esse flow aqui. Então, essa é a maneira de referenciar outro flow. Então, um processo que ele faria aqui, que meio que é, faria um monte de coisa relacionada a esse processo, ele está fazendo aqui embaixo, tá? Geralmente a gente divide por processo. Vamos supor, esse flow aqui, ele, vamos exemplificar aqui, esse flow aqui seria para logs, tá? Então, simplesmente esse flow seria para logs. Vamos supor que se tivesse outro log aqui, outro flow para processamento. Então a gente fazia um reference flow para os processamentos. Então é, vai, vai depender de cada cenário, tá? Então basicamente é isso a diferença de flow e reference flow e é, e como chama, né? Aproveitando, vamos ver o componente de log, tá? Falar desse cara. Esse cara é basicamente para a gente ter um rastreio das informações que a gente está trabalhando, tá? Pode ser um texto simples que você bota aqui, ou pode ser um texto que você e pode ser você pode logar no console o que você está recebendo. Um texto simples seria isso aqui, ó. Você definir um texto qualquer, tá? Aqui. E quando esse programa rodar, quando chegar nesse componente aqui, ele vai logar esse texto, tá? Então vamos fazer com que ele logue esse texto aqui. Para funcionar isso aqui, para a gente ver funcionando, vamos fazer para ele também. Bully 1, 2, beleza? Uma coisa que eu queria explicar também do log é o seguinte: tem o category, tem o debug, tem o level do log. O que é o level? O level é, é o level mesmo, basicamente, mas vamos supor, a urgência desse log, se ele é um erro normal, se ele é só um log de info, se ele é um trace, se
Se aconteceu algum warning, você pretende notificar. Então, tem várias categorias tem vários levels para esse log, tá? Então, eu vou deixar o padrão aqui, que é o info, e tem a categoria. A categoria é você que define. Então, vamos supor que eu costumo seguir o padrão assim, ó, que é tipo uma categoria para aquele log. Vamos supor aqui, teste é, mole 01. Então, toda vez que for logado alguma coisa no meu programa, eu vou saber que é dessa categoria esse log aqui, tá? Então eu é, posso colocar assim, tipo sub. Então eu vou saber que esse log, todos os logs que passar por aqui dentro vai ser do sub. Então, não, é isso, vai ser do sub. Só que eu cliquei nesse log aqui, então não é o sub, é o flow. Então vamos alterar aqui para flow, beleza? Então esse log aqui, ele vai ter a categoria de flow. E os demais vão ter a categoria de subflow. Então vamos botar aqui sub, beleza. Aqui também, e aqui também, beleza. Para rodar esse cara, eu já vou adiantar um componente aqui, que é o schedule, tá? Com C, beleza? Esse carinha aqui, então, porque deixa eu puxar ele de novo aqui. O que que ele faz, esse cara? Como o nome já diz, schedule é um agendamento para execução de algo. Então, cliquei aqui, arrastei, cliquei. Então ele me dá algumas configurações que eu posso usar para esse cara, tá? Aqui é a frequência com que ele vai rodar, tá? Então, tem o start delay, que é quando ele estiver startado, depois de quando ele vai rodar. E tem a unidade de medida. Aqui a unidade de medida é o milissegundos, tá? Então, se eu deixar ele rodando aqui dessa forma a cada 1 segundo, que é esse milissegundo aqui, ele vai startar a cada 1 segundo. Então, eu não quero que ele faça isso. Então, eu vou botar de dias e aqui eu vou mudar para 1. Só para eu ter o prazer de rodar manual, porque quando eu boto o programa para rodar aqui, vai aparecer um playzinho aqui que eu posso startar ele. Então eu vou salvar, tá? Salvei, beleza. E depois eu vou falar mais desse cara aqui, o Scala. E vou iniciar o programa. Tem várias formas de iniciar o programa. Eu posso clicar com direito nessa área branca aqui, vazia, e dar um on. Se eu der um run, ele vai rodar direto o programa, tá? Sem debug. É uma coisa que a gente vai falar também depois, é o debug. E tem como rodar em modo debug, que é rodando nessa opção aqui. Ou eu posso vir aqui e rodar debug por aqui. Ou tem outra opção que eu clicando com o direito aqui, run, se for rodar direto, e se for usar o debug aqui, nessa opção, beleza? Então, pra mim é mais fácil rodar por aqui, aí, mas vai do gosto de cada um, beleza? Eu vou rodar aqui, tá? Modo debug, porque eu vou poder dar o play aqui manualmente, tá? Então, deixa ele aqui nessa aba de console, ele mostra todo o andamento da execução do seu programa, tá? Tanto se der erro, se der sucesso, você tiver um log onde tiver sucesso, ele vai mostrar aqui. Então, nesse momento ele está subindo a aplicação na minha máquina local, tá? E quando ele sobe, ele vai perguntar a você se você quer abrir a sua execução em modo debug ou
nesse modo normal. Então eu gosto de trabalhar no modo normal, aí eu gosto de cada um. Tem gente que gosta de trabalhar no modo debug, então se você escolher aqui, ele vai perguntar toda vez, ou você pode marcar aqui para ele não perguntar mais. Então, beleza, eu marquei para ele não perguntar mais, eu vou escolher não, porque eu não gosto muito da aba debug, beleza? Ok. Se eu voltar aqui na aba de console, eu vou ver que a minha aplicação foi deployada, tá? E é, ele já executou. Ele executou o texto de cima, que é esse texto aqui do Flow. Ele executou os de baixo aqui, ó. Então, é, se a gente prestar um pouquinho de atenção aqui, ó, é, na categoria, qual é a categoria desse log? É de Flow. Então, a gente sabe que esse log veio como é fácil de identificar. A gente sabe que esse log é desse flow aqui. Por quê? Eu defini uma categoria para ele como se fosse a categoria do flow. E esses outros logs aqui eu defini a categoria como um sub. Então, se a gente vir aqui conferir, aqui são esses logs todos são da categoria sub. Então, tudo vai para a categoria sub. Foi o que aconteceu aqui, ó, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a gente pode mostrar mais. Beleza. Como eu tinha falado do modo debug, se quiser ir para o modo debug, é só alternar entre essas, esses desenhos aqui do mule, tá? Esse aqui é o modo debug, esse aqui é o modo doutor, que é o modo de design, e tem um modo de API, mas mais pra frente a gente vai ver esse módulo. Aí, ok, tem um modo de debug, eu vou alterar aqui clicando, tá? Aí ele vai aparecer na configuração de debug, onde tem outras opções aqui que vocês podem usar, tá? Mas vamos voltar para o modo normal. Então eu vou voltar no modo normal, beleza. Ok, logou aqui. Aqui você pode parar o programa. Aqui você pode limpar o log aqui, ó. Se eu clicar aqui, vou clicar. Eu limpei o log, tá? Então, se eu quiser executar ele aqui de novo, eu clico aqui no playzinho do schedule e ele executou de novo. Então, se eu vir aqui na aba, ele às vezes vai mudar de aba e vir aqui no final, ele executou novamente aqui, ó, tá bom? Então, quantas vezes eu executar aqui, ó, clicar, ele vai sair executando, ó. Então, beleza. Esse foi o, o testezinho que a gente fez com log, usando o reference flow, usando o subflow, tá? Então, beleza. Vamos falar um pouco desse componente aqui, do scheduler. Detalhar mais um pouco. É, esse tipo de configuração é uma configuração de frequência fixada, tá? Aqui, onde você define uma frequência de dias, horas, minutos e segundos, tá? E milissegundos. Então é uma pré-definida. Mas se você tem um cenário que é diferente desse, que você não quer executar com uma frequência de todo dia, toda hora, você quer uma coisa mais específica, por exemplo, eu quero que essa aplicação seja executada só uma vez na terça-feira de 5:30 da tarde. Então, tem como a gente fazer isso? Tem. Tem nessa parte aqui, você pode escolher cron, tá? E escolher uma expressão cron, tá? Expressão cron tem várias na internet. Então, se a gente vir aqui, vamos lá, expression, não, cron. Então, tem aqui, ó, vamos lá, expression cron. Não é esse não, peraí, vamos lá. Cron schedules.
Vamos lá, daqui a pouco eu acho. Bom, achei aqui. Esse site aqui tem vários outros sites, tá? Mas nesse site aqui, se você quiser validar uma expressão ou montar uma expressão, você pode montar por aqui, tá? Tem vários outros sites que fazem a mesma coisa. Mas vamos supor, você quer executar ele no dia 1, no dia 2 ou no dia 15 e no dia tal específico, tá? Aí você escolhe aqui, sai escolhendo, ele vai montando para você aqui embaixo. Ah, eu só quero executar no dia 0, não, no dia 1. Eu quero executar ele no dia 23 e quero executar ele no dia... Ah, não. Todo dia, beleza? É só questão de entender aqui o que ele pede, tá? Então aqui é segundos, minutos, horas, dia. Então você escolhe a aba aqui. Vamos supor, eu quero executar ele só em 2021, beleza? Só vai rodar em 2021. Ah, eu quero escolher o mês. Ah, eu vou escolher para ele rodar no mês de dezembro, beleza? Aí ele vai montando aqui para você aqui embaixo. Ah, beleza, escolhi o ano, o mês, aí eu vou escolher o dia. Ah, o dia eu quero que ele execute dia 29. Ah, beleza, ele já montou, mas aqui para baixo dia 29. Aí eu vou escolher a hora. Ah, qual é a hora? Às 13. Montou 13. Ah, minuto. Ah, 3 minutos. Aí tá montando aqui. Ah, o segundo que eu quero que ele. Ah, eu quero que ele execute no segundo 2, no segundo 23, no segundo. Então, ele já montou a expressão aqui para mim, ó, bem específica. Então, se eu jogar aqui em cima e dar um describe expression, ele vai montar. Ele vai montar. Ele já montou, na verdade, né? Esse cara aqui. Então, isso aqui é para ver quando ele vai executar isso. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já mostrou quando é que ele vai ser executado. Ele vai ser executado em dezembro, é, no, da 29, a hora e o horário aqui, tá? Então, essa expressão daqui de baixo, eu já podia copiar e colar ele para jogar lá no Mule. Então, se eu jogar aqui, já montei minha expressão Chrome. Então, é, viu que é bem específica isso aqui. A gente tem uma flexibilidade maior. E você pode definir um time zone de qual time zone você quer executar essa expressão aqui, tá? Então, beleza. Esse componente é, já foi explicado, beleza? Então, beleza. Então vamos explicar mais outro componente aqui. Vamos explicar o choice, tá? Bem usado também, tá? Esse componente de choice. Então vamos lá. Vamos deixar isso aqui fora. Puxei uma componente de choice, tá? É o componente de escolha. É como se fosse um case, tá? Caso ele tenha um resultado, ele vai para algum caminho, tá? Então, já que a gente está usando o log, vamos usar bem ele até, para não botar outro componente aqui para não confundir a cabeça, beleza? E eu tenho duas escolhas aqui, tá? Eu poderia ter mais escolhas aqui. Eu poderia ter, eu vou puxar outro log aqui e quando ele criar essa linha aqui, ó, na vertical, quer dizer que eu posso soltar e ele vai criar mais um terceiro caminho aqui, ó, porque já tinha dois, né? Eu posso criar quatro, cinco, o que for, tá? Mas por enquanto, só quero três, tá? Beleza. Como é que funciona esse componente choice? Choice, ele é um componente de uma única escolha. Então,
ou ele vai entrar nesse caminho aqui, ele vai passar por aqui, ou ele vai passar por aqui, ou ele vai passar por aqui, tá? Não tem como ele passar pelos três ao mesmo tempo, tá? Já tem um componente que faz isso. Então o log ele não faz tudo ao mesmo tempo, ou um ou outro, tá? Então, ok. Eu renomeei aqui só para a gente exemplificar, beleza? Então, como é que eu faço para configurar o Joyce? Se eu clicar nele aqui, nessa área daqui, é, só vai ter a configuração básica dele, que é nodes, né, metadata, se quiser adicionar um help, tá? Mas aqui não é onde a gente configura ele, tá? Então, para a gente configurar ele, tem que dar um clique nas perninhas dele aqui, ó, nos caminhos dele. Então, se eu quiser fazer uma configuração aqui, eu cliquei, ele vai aparecer aqui essa aba aqui. Essa aba aqui eu posso definir uma expressão para que, se essa expressão for verdadeira, for true, ele entre aqui, tá? Então, vamos usar uma expressão simples só para a gente testar os caminhos, tá? Então, se um for igual a um, ele vai passar por aqui. Então, ele sempre passará por aqui, tá? Beleza. Aqui eu vou botar se um for igual a 2 para ele não passar. E aqui é o default. Ele sempre vai pro default, tá? Quando não entra em um desses dois. Então, a regra é o seguinte. Se ele tentar achar isso aqui, ele vai passar. Se ele dá true aqui. Se ele dá true aqui, ele passa. Se não cair em nenhum dos dois aqui, ele entra no default. Beleza. Aí, vamos supor, se eu tivesse a mesma expressão aqui no caminho 1 e no caminho 2, o que é que ia acontecer? O Joyce ele verifica o primeiro caminho. Se ele verificou o primeiro caminho e deu true, ele vai passar e vai esquecer do segundo. E vai esquecer dos próximos, né? Pode ter mais de dois aqui. Então, ele sempre vai nessa ordem. Ele verifica o primeiro, o segundo e por diante, tá? Então, beleza. É, é isso. Tá bom. Beleza. Então, ele daria o log 1 aqui. Então, vou botar um aqui, vou botar dois aqui, só pra gente ver por onde ele tá passando. Então, 3. Ok. Então, se eu executar aqui, ele vai passar nesse 1 aqui. Por quê? Porque o primeiro que vai dar true aqui é esse. E o resto não importa para ele. Quando ele achou true, ele vai passar. Então, vamos ficar ligado no log aqui. Então, tudo que acontecer vai acontecer no log. Então, esse log a gente vai trabalhar muito em cima dele, muito. Então, beleza. Ele não startou o meu flow aqui porque eu mudei ele lá para a expressão que ele vai executar lá em dezembro, né? Lembra? Ele vai executar em dezembro, tá? Não sei o que, mas para testar eu posso ir aqui no playzinho direto, tá? Então, se eu ir aqui no play, ó, play, uf, rodou. Então, o que que ele fez? Ele passou pelo log 1, tá? Ele passou pelos outros porque a gente não tem. Ele passou pelos esses outros aqui de baixo, mas não passou pelo 2, tá? Então, o que que eu faria para passar pelo 2? Mudaria aqui, né? Botaria, sei lá, um igual a 1 e esse de cima eu daria uma expressão para ele botar falso. Então, se eu botar essa expressão aqui, o 1 não vai ser igual a esse valor aqui, tá? Então, ele passa por esse caminho agora, tá? Então, é dessa forma que o choice funciona, tá? Agora, a gente vai ver um cara que é o debug, tá? Vamos debugar a aplicação. Isso é bem importante, esse ponto aqui é o crucial para vocês entenderem como é que funciona tudo, tá? Então, para eu debugar, o que que eu faço? Clico com direito e adiciono um breakpoint, tá? Então, eu quero debugar a partir desse ponto. Daqui, do começo, a gente não consegue debugar a partir daqui, porque são um componente que vai startar o flow ou que
vai ter algum componente de entrada. Então esse aqui vai se tornar um start ou um listening aqui desse lado, tá? Então, beleza. Minha aplicação está aqui. Então, se eu clicar aqui, o que é que acontece? Ele executou meu flow, mas está parado aqui. Então, eu consigo ver o que tem aqui. Então, se eu vim nessa aba aqui, Muli Debug, eu venho o que tem tudo no debug. Então, beleza. Aí a gente vê essas figuras aqui, tá? Para a gente entender tudo isso aqui, a gente tem que primeiro entender uma coisa. Eu peguei já um print do Muli Event, tá? E vou botar aqui na nossa tela. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se ele consegue diminuir um pouco. Tá bom. Tá bom, o máximo que ele dá, tá bom. Beleza. O que é o Muli Event? É, em toda a trajetória da execução do flow, vai estar passando esse cara aqui, ó. Tudo isso aqui vai estar passando, tudo. Então, quando ele chegou aqui, ele foi startado por um conector. Então, a partir daqui, ele não tem nada ainda, basicamente algumas coisas, tipo o payload. No payload não tem nada, por quê? Porque ele startou daqui e não jogou nada no payload. Atributos, não tem nada, porque não chegou nenhum atributo de fora. Ele não consultou alguma coisa, não adicionou nada. Entendeu? Então tá vazio. O que ele criou foi uns IDs, que é a cada execução ele cria um ID, tá? Para a execução, e dependendo do processo ele vai criando os ID dele para ele se achar no processo dele, tá? Então o, o Muli Event ele é formado por a seguinte estrutura: message, que é toda a mensagem que vai trafegar por, por, por todo esse caminho aqui, tá? Ele tem os atributos, tá? O message, ele é formado de payload e atributos, tá? O que é o payload? O payload é tudo que chega, vamos supor. Vamos exemplificar aqui. Você tá usando lá o Facebook. Aí tem um botão lá de, sei lá, de ver, que você clica e vai trazer informações. Então esse clique por baixo ele vai montar uma estrutura de objeto, ou pode ser XML, pode ser JSON, pode, sei lá, um string Java. Então ele vai montar a partir daquela estrutura, aí ele vai mandar para algum lugar. No caso, se for o Muli, essa estrutura vai vir através do payload aqui. Então, tudo que entrar no Muli vai passar no payload. Então, vocês vão ouvir muito essa palavra payload, beleza? Aí, o que é que acontece? Nessa requisição, ele pode ter arquivos em anexo, tá? O Muli também trabalha com files, tá? E ele vai vir aqui no attachment, tá? Então, junto com o payload pode vir um attachment. E na mesma estrutura do message pode vir os atributos. O que é atributos? Pode ser o header, onde pode vir authentications, pode vir atributos para várias finalidades, tá? Beleza? Aí essa é a parte do message, tá? Aí tem a parte variáveis, tá? As variáveis ela fica um pouco separado, mas na mesma estrutura. Então, se a gente prestar atenção aqui, não tem nenhuma variável, porque aqui no Mule a gente não criou, mas mais para frente a gente vai criar, tá? A gente vai ver muito essa figura aqui, tá?
E tem a parte de exception, que é essa parte daqui. Então, se der um erro aqui nesse flow aqui, ele vai lançar uma exceção. E essa exceção vai ser capturada se tiver algum tratamento de exceção aqui nessa parte, tá? Então, por isso que a gente usa o flow para, em alguns casos, tratar a exceção se for necessário. Então, ela vem para essa parte. Beleza. Então, sabendo disso, que essa estrutura vai se movendo por todo o caminho, nesse sentido aqui, ó, pode ver as setinhas do mule, nesse sentido ele vai se movendo toda essa estrutura aqui. Então, vamos trabalhar com ela. Se eu clicar aqui, ele vai para o próximo processo. Ou eu posso apertar F6 do teclado, mas para o F6 do teclado funcionar, a gente tem que ir aqui na aba de debug e voltar. Isso é não sei se é um bug do mule, mas isso acontece. Só funciona assim. Então, se eu apertar aqui, eu vou apertar, ele vai para o próximo step. Qual o próximo step? O choice. Então, a gente viu aqui, ó, a gente pode acompanhar, alternar aqui, acompanhar no console. O que aconteceu no console? Se eu vim aqui pro o console aqui, eu vejo que ele escreveu no log o meu log do Flow. Então, aqui no meu log tem esse texto aqui, ó. Olá, Muli. Então, beleza. Até aqui tudo bem. Beleza? Escreveu isso. Então, o que vai acontecer aqui? Vou voltar para o debug. Ele vai, ele não vai entrar aqui, ele vai entrar nesse caminho aqui. Então, vou mais um step para frente. Ele entrou nesse caminho porque só essa condição é verdadeira. Então, ele vai logar esse texto aqui no console. Então, não logou ainda porque não passou. Mas vamos passar. Eu tenho que vir aqui e vou pedir para ele ir para o próximo. Ou apertar F6. Então, se eu voltar aqui, logou. Beleza. Então, ele vai para o próximo. Qual o próximo passo? Ele vai chamar esse flow de baixo aqui. Entendeu? Então, se eu der F6 ou clicar aqui, ele vai para a parte de baixo. Porque esse flow aqui é uma chamada para esse de baixo. Então, ele vai fazer tudo que esse flow tem que fazer, que é logar esses 4 log, tá? Então, vamos lá. Eu vou apertar F6 para a gente ver ele fazendo isso aqui no log, tá? E vocês vendo ao vivo aqui. Aqui, logando. Logou, vocês vão ver ele andando, ó. Eu vou apertar F6. Logou de novo. Apertei F6. Logou. F6. Logou. Então, é assim que o debug funciona, tá? Então, beleza. Matamos debug. Matamos esse conector aqui. E o Muli Event. E o um flow e subflow. Então, essa é a dica de hoje, tá? É, depois, na próxima eu vou mostrar o HTTP Connector e a gente vai começar a trabalhar com ele. Mas por hoje é só, beleza? Valeu!